Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, pessoal. Eu gostaria de começar convidando-os a darem um bom dia ou escreverem o nome ali no nosso chat, até porque a presença fica registrada também quando nós escrevemos no chat, uma vez que a reunião está gravada. Então, vamos proceder dessa forma. Eu peço, então, que vocês, por favor, deem um bom dia ou anotem o nome de vocês ou escrevam alguma coisa lá no chat para que nós possamos marcar aí a presença de todos. Muito bem, pessoal. Essa atividade, ela é uma atividade diferente das nossas aulas. Aliás, não é uma aula. Aqui nós vamos mais fazer um bate-papo a respeito de alguns itens interessantes que nós encontramos no raciocínio geométrico. Essa é uma atividade que é promovida pelo Grupo PET. A Júlia, que está presente aqui na nossa sala virtual, ela daqui a pouco vai falar alguma coisa a respeito dessas atividades que o PET promove, mas é um apoio acadêmico que nós estamos fazendo. Estamos na 4ª edição, se não me engano, e são os professores do primeiro período que promovem essas atividades. Então, vocês terão esse encontro comigo e mais 3 vezes com os outros 3 professores das demais matérias de matemática, né, do primeiro período, que são as matérias de Fundamentos 1, Fundamentos 2 e Seminários. Bom, daqui a pouco eu vou comentar como é que nós vamos proceder aqui nesse momento que nós vamos ficar juntos, mas eu já adianto que é um momento de interação. Eu vou incentivá-los a participar o máximo possível e vocês podem estar utilizando aqui o áudio à vontade, podem abrir a câmera se quiserem. Eu sei que muitos têm uma certa resistência, uma certa timidez com relação a estarem se mostrando aqui na sala virtual, mas nessa atividade eu acho que é bastante interessante se vocês se sentirem um pouco mais à vontade de se mostrarem na câmera, utilizarem o chat, também podem fazer isso, e também o áudio, né? Vocês podem estar falando aí o tempo todo durante esse momento que nós vamos passar juntos. Bem, aqui eu gostaria de passar então a palavra aqui para a Júlia, para ela se apresentar e fazer alguns comentários, e depois a gente retoma. Júlia, fique à vontade, tá? Obrigada, Edson. Meu nome é Júlia, eu faço parte do programa de educação tutorial PET Matemática aqui do Santa Mônica. E eu queria falar aqui nesse quarto apoio acadêmico que a gente está transmitindo para vocês. A gente vai ter 4 encontros, todos nas segundas, 9 horas, e o da Franciele, creio que vai ocorrer 9h30. A gente vai informando isso nas nossas redes sociais. Por isso é importante também vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o mais comum. E também, para quem não, eu vi que entrou gente que não fez o formulário. Então, eu vou colocar o formulário aqui nas mensagens, porque para eu fazer os certificados bonitinho, para vocês ganharem as horas que precisa, tá bom? Então, é só isso. Boa palestra. Obrigada. Ok, Júlia, muito obrigado. Então, tá aí. Eu gostaria que vocês, de fato, pudessem interagir comigo. Nós vamos encaminhar essa atividade num sistema de perguntas e respostas. Vocês podem estar respondendo as perguntas tanto por áudio quanto pelo chat, por escrito, portanto, eu vou ficar aqui de olho no chat. Geralmente, nas nossas aulas, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar o chat quando eu estou apresentando os slides, mas aqui eu vou prometer que eu vou tentar o máximo possível ficar aqui de olho no chat e nas perguntas. E se caso eu esteja demorando para responder alguma coisa, por favor,
vocês abram o áudio, né, e me cobrem, tá ok? Podemos fazer dessa forma? Bom, a primeira coisa que nós vamos levar em conta aqui é que, originalmente, eu havia preparado esta atividade para uma aula presencial. É a segunda vez que eu estou dando esse mesmo conteúdo, fazendo esse mesmo tipo de atividade, e a primeira vez foi em uma sala de aula. Na verdade, não foi bem uma sala de aula, mas sim uma sala de reuniões que nós temos lá na Faculdade de Matemática. E nessa ocasião, eu, inclusive, distribuí algumas folhas de papel quadriculado para que os alunos pudessem fazer algumas construções geométricas e acompanhar aquilo que nós estávamos comentando e discutindo. E isso não dá para fazer exatamente do mesmo jeito que eu havia planejado, de forma online. Então, vai ficar algo um pouco mais ilustrativo, do ponto de vista que eu vou mostrar as construções e vocês vão, a princípio, acreditar que aquelas construções são daquele jeito mesmo. Vocês não vão fazê-las no papel, ou se quiserem fazer, aí em casa, na casa de vocês, né? Vocês podem fazer também. Mas é necessário o papel quadriculado, coisa que nós geralmente não temos aqui à disposição. Vejamos. Já temos aqui uma interação. Ah, é o Marcos. Ó, o Marcos entrou? Eu nem vi que entrou. Mas o Marcos entrou, então, né? Então, bom dia, o Marcos Bronze, professor, tutor do PET. Está dando aí um bom dia para vocês e desejando aí um ótimo encontro. Muito obrigado, Marcos. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a seguinte construção. Deixa eu compartilhar a nossa tela com os nossos slides. Só um instantinho, daqui a pouco vai aparecer aí para vocês. Mais um instantinho. Pronto. Deixa eu dar uma maximizada nisso, né? Ok. Bom, se tudo correu bem, vocês devem estar vendo aí na tela o primeiro slide aqui da nossa apresentação. O título aqui do nosso encontro é esse que vocês podem ler aí em cima. Contradições aparentes. Será que a geometria que aprendi no ensino médio está errada? E a resposta óbvia para isso, todos nós sabemos, né? Claro que não. Está certo. Acontece que muitas vezes nós nos enganamos ou deixamos nos enganar por raciocínios que às vezes não são muito corretos, muito coerentes. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso encontro. A maneira de se raciocinar em geometria, ela, sempre que possível, ela deve ser conjugada também com os aspectos algébricos, sempre que possível. E daí a importância, por exemplo, né, da geometria analítica, onde nós temos aí o estudo de entes geométricos com o apoio algébrico, por meio de equações. E esse tipo de casamento aí entre o raciocínio algébrico e o raciocínio geométrico nos ajuda muitas vezes a explicar e a sair de situações que aparentemente nos conduzem a certos paradoxos, a certos erros. E aí eu pretendo apresentar vários desses erros aqui nos nossos slides. Como nós vamos ficar aqui por volta de 1h30 aproximadamente, não vai dar tempo de eu fazer todas as atividades, porque nós temos muitas atividades aqui. Então eu vou avançar aqui nas principais e depois, se vocês quiserem, eu posso deixar, inclusive, esses slides para que vocês possam depois pensar nas demais atividades que eu havia planejado. Bom, a primeira delas é essa que vocês estão vendo aí, ó. Será que a fórmula da área de um retângulo está errada? Bom, todos nós sabemos, né, como que é a fórmula para o cálculo de área de um retângulo, não é?
comprimento da base vezes a altura, não é isso? Essa é a fórmula da área de um retângulo. Pois bem, deem uma olhada nessas duas figuras. Essas figuras, conforme eu comentei, elas podem ser feitas em papel quadriculado. É uma das maneiras como nós procedemos quando estamos presencialmente, né? Os alunos podem fazer, se vocês quiserem e tiverem acesso aí a um papel quadriculado, vocês podem estar desenhando essas duas figuras que estão aí. O que nós temos do lado esquerdo? Nós temos um quadrado que foi recortado em dois triângulos, que são esses que estão aqui em cima, estão vendo? Triângulos que têm lados aqui medindo 8 e 3 de altura, né? 8 aqui de base e 3 de altura. São dois triângulos aqui em cima. E aqui embaixo são dois trapézios, com essas medidas que vocês estão vendo aqui. 5, esse lado aqui, 5 aqui também, 3 aqui embaixo, e essa diagonal aqui. Ou esse lado, né, de um dos trapézios, que é o trapézio do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos um outro trapézio congruente a esse. Também com lados medindo 5, 5 e 3. Então, nós dividimos esse quadrado. Note que isso é um quadrado, né? Nós temos aqui 8 unidades aqui na base e temos 8 unidades aqui na altura também. Então, nós temos um quadrado dividido em dois triângulos retângulos e dois trapézios, conforme vocês podem ver aqui. Pois bem, agora nós vamos imaginar que essas peças, né, esses dois triângulos e esses dois trapézios, eles possam ser movidos e nós vamos reconstruir uma figura, nós vamos construir, na verdade, né, uma figura que é um retângulo, que é esse que está do lado direito, que vocês estão vendo, com as mesmas 4 peças que estão aqui. 2 trapézios e os 2 triângulos retângulos. Então, se vocês observarem, os triângulos estão aqui, ó, olha só, um triângulo aqui de lado ou de base, né? Nesse caso aqui, o triângulo está para baixo, vamos dizer assim, né? A base aqui é 8 e a altura aqui é 3, e observem que são as mesmas medidas aqui do triângulo do lado esquerdo. Então, nós temos os dois triângulos aqui, com lados medindo 3 e 8, os catetos, né, medindo 3 e 8. E nós temos também os dois trapézios, aqui, ó, 5, 5, 3, estão vendo? E aqui também, 5, 5, 3. E aí nós fechamos esse retângulo. Esse retângulo, então, tem essa base aqui embaixo, medindo 13 unidades, né, que é 8 mais 5 aqui embaixo, e a altura 5. Ora, agora observem, esse quadrado do lado esquerdo, ele tem área, né, base vezes altura, que é 8 vezes 8, 64. Do lado direito, no retângulo, também usando a mesma fórmula, base vezes altura, nós temos aqui 13 vezes 5, que é 65. Não é 64. Opa! Apareceu uma unidade de área a mais aqui nesse rearranjo que nós fizemos com essas 4 peças aqui da nossa figura, certo? Então, o que está de errado aqui? O que tem de errado aqui? É a fórmula da área que está errada? O que aconteceu nessa figura para ocorrer esse problema? E aí? Agora eu passo a bola para vocês. O que aconteceu aqui? Passando aqui os slides, né? Se a fórmula da área do retângulo, né, ou do quadrado, né, que é um caso particular, estiver correta, que é a área igual base vezes altura, né? B é a base e H é a altura. Então, a figura do lado esquerdo tem 64 unidades e a do lado direito tem 65, mas ambas são constituídas pelas mesmas partes, que são os dois triângulos e os dois trapézios. Isso é possível? Há erro? Como explicar isso? Deixa eu voltar aqui para a figura. E aí? O que vocês acham? Podem abrir o áudio, podem escrever no chat o
o que vocês acham sobre isso. Vamos lá? Tem erro? A fórmula está errada? Acho que o senhor podia começar a apontar umas pessoas. Podia começar a apontar pessoas? Ixi, a dica aqui da Júlia é meio perigosa, hein? Vamos lá, pessoal, podem abrir o áudio. Aqui, conforme nós comentamos, não é uma aula normal. Vocês podem falar o que quiserem, fiquem à vontade. O que tem de problema aqui nessa figura? Um paradoxo, né? Nada, nada. Ih, vocês estão muito, muito, muito quietos. Tem uma área aqui que tem um 3 a mais. Uma área que tem um 3 a mais? Qual área que você está falando? Da esquerda. É 5, 5 e 3. 5, 5, 3. Do trapézio aqui Não, que mas você também tá tem, né? do outro lado também tem. Do outro 5, também 5, tem. 3. É verdade. Isso. Mas tem duas vezes 5, 5, 3, olha. Sim, são dois trapézios, não são? Uhum. Dois trapézios idênticos, 5, 5, 3, né? Isso. Então, tem dois trapézios na figura do lado esquerdo e tem dois trapézios na figura do lado direito. E os dois trapézios que vocês estão vendo aí têm lados medindo 5, 5, 3. Não é isso? Não, do lado direito tem 5, 5. Não? 5, 5. Os comprimentos do trapézio. Esse sim. trapézio aqui, ó, mede nesse lado 5 unidades, aqui 5 também, e esse lado aqui, ó, que está encostado no cateto do triângulo retângulo, né, mede 3, ó. 5, 5, 3. E aqui é a mesma coisa, ó. 5, 5, e esse lado aqui que está encostado no cateto do triângulo retângulo, mede 3 também. Então, são os dois trapézios, são exatamente os mesmos dois trapézios que estão do lado esquerdo, eles estão também do lado direito. E a mesma ideia com os triângulos. Não é isso? Isso. Então, como é que se explica isso? Tem contradição? Será que a fórmula que nós aprendemos no ensino médio, base vezes altura, para a área de um retângulo, está errada? Estou curiosa, professor. Está curiosa? Todos estamos, não? E aí, mais alguém? Tá difícil de achar o erro, o Fernando está comentando aqui. Eu acho que está certo. Está certo as figuras aqui? Eu acho É isso? que sim. Pô, mas então como é que explica a diferença de áreas? Eu acho. Não, é um chute. Que Chute, sim. pelo fato, a posição das figuras, do triângulo, do trapézio, o tamanho da base do quadrilátero, né, se torna diferente. Você fala esse tamanho aqui embaixo, 5 mais 8? Isso. E na verdade não seria 5 mais 8? É isso? Bom, é um palpite interessante. Mas aparentemente parece que se você encaixar, né, as duas figuras aqui embaixo, 5 unidades aqui para o trapézio, 8 unidades para o triângulo, aparentemente parece que tá de acordo, né? Que aí a sua ideia é que essa base aqui teria um tamanho menor do que 13, né? O Lucas aqui está dando um palpite. A posição dos trapézios interfere. A posição... E se você fizer um rearranjo aqui, trocando a posição dos trapézios, você acha que vamos ter áreas diferentes? É isso, Lucas? E aí? Alguém mais tem alguma opinião?
Isso é curioso, porque se nós irmos para o papel quadriculado, né, a gente consegue fazer essas figuras, tomando, né, uma unidade. No papel quadriculado é fácil porque nós podemos considerar a unidade como sendo o comprimento de um dos quadradinhos, né, do papel quadriculado. Então, dá para reconstruir essas figuras aqui. Andrew, parece que interfere, mas não deveria. A área dos trapézios e triângulo não mudou. É verdade, as áreas dos dois trapézios e dos dois triângulos, elas não mudaram, né? Afinal de contas, tanto os dois trapézios quanto os dois triângulos têm os mesmos comprimentos de lados, né? Então, as áreas, elas devem permanecer inalteradas nos dois lados. Não é verdade? E aí? O que será que é o problema nessa figura? E aqui, pessoal, eu chamo atenção, mais uma vez, para aquilo que eu enunciei quando começamos. Nós vemos certas construções geométricas, como essas que vocês estão vendo agora. E somos induzidos, né, a olhar isso e dizer, não, está tudo certo, está tudo igual. Só que aí, quando nós fazemos o cálculo da área, nós percebemos um problema. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a pensar de uma maneira um pouco mais algébrica, vamos dizer assim. Posso dar uma dica? Ou alguém quer dar algum palpite antes? Posso? Muito bem, pessoal. Eu vou abrir o arquivo original dessas duas figuras. Essas duas figuras, elas foram construídas em um software que se chama GeoGebra. Inclusive, eu comentei nas nossas aulas que nós vamos utilizar bastante o software GeoGebra. E chegou, então, o momento de apresentá-lo, pelo menos, essas duas construções que foram feitas nesse software, no GeoGebra. E aí eu quero que vocês olhem o que está acontecendo lá no software. Então, só um instante que eu vou trocar a tela. Eu vou colocar aqui a tela do GeoGebra. Deixa eu fazer isso. Vejamos esta daqui. Só um instantinho que já já vai aparecer uma imagem aí para vocês. Pronto. Se tudo correu bem, vocês estão vendo as mesmas figuras, só que agora elas estão feitas em um programa, um ambiente, que é o software GeoGebra. Tá aí. São as mesmas figuras. Agora eu quero que vocês olhem esses ângulos aqui. Estão vendo que apareceu? Eu cliquei aqui em cima, nesse quadradinho, né, e apareceram esses dois ângulos. Aqui está um pouco pequeno, mas isso não é importante. Esse ângulo aqui de baixo é o alfa. E esse ângulo aqui de cima é o beta. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte. Esses ângulos são iguais? Observem que para construir o ângulo alfa, nós traçamos aqui, ó, no nosso trapézio, né, um segmento que é paralelo à base do trapézio, né? Então, esse segmento aqui, estão vendo? Ó, ele é paralelo a esse aqui de baixo. E com isso, eu consigo construir, então, esse triângulo aqui na parte de cima, né, do trapézio. E o ângulo agudo aqui, do lado direito, dentro desse triângulo, é o que eu chamei de alfa. E esse beta aqui em cima é o ângulo agudo do triângulo que eu tinha originalmente, que é esse triângulo maior aqui, de lados 8 e 3. E a pergunta é, será que esses dois ângulos são iguais? Em geometria a gente diz congruentes, né? Será que esses dois ângulos, alfa e beta, são congruentes? Como é que a gente pode raciocinar para
responder uma pergunta dessas? Podemos utilizar, já que estamos trabalhando aqui com triângulos retângulos, podemos utilizar trigonometria. Em um triângulo retângulo, nós temos uma razão trigonométrica que nós chamamos de tangente, não é isso? Tangente de um ângulo em um triângulo retângulo, né, em um ângulo agudo, ela é, por definição, o comprimento do cateto oposto a este ângulo dividido pelo comprimento do cateto adjacente a este ângulo. Então, observem, por exemplo, no ângulo de cima, no beta, né? Nós temos um triângulo retângulo, aqui nós temos um cateto que mede 8 e um outro cateto que mede 3. O cateto que mede 3 é oposto a esse ângulo beta. A tangente de beta, por definição, vai ser 3/8, que é o comprimento do cateto oposto ao ângulo, 3, dividido pelo comprimento do cateto adjacente ao ângulo, que mede 8, 3/8. Então, a tangente de beta é 3/8. Ok. Vamos fazer o mesmo raciocínio com esse triângulo aqui, ó, com o ângulo alfa. Bom, vamos ver aqui. O cateto oposto a esse ângulo alfa é esse aqui, ó. Estão vendo? Será que eu sei o tamanho dele? Olha, sei, né? É todo esse comprimento aqui do trapézio, que mede 5, menos esse comprimento aqui desse lado do trapézio, que mede 3. 5 menos 3, portanto, é o tamanho desse cateto aqui, ó. E aqui embaixo, o cateto adjacente ao ângulo alfa tem o mesmo tamanho da base do trapézio, que é 5. Então, esse triângulo aqui, ó, tem esse cateto medindo 2 e esse outro medindo 5. Então, a tangente de alfa é 2/5. Então, olha só que interessante. Tangente de beta é 3/8. Tangente de alfa é 2/5. Ora, as tangentes têm valores diferentes. Os ângulos são agudos. Isso significa que esses ângulos são diferentes. Então, o alfa e o beta são ângulos diferentes, porque tem as tangentes diferentes aqui nos triângulos retângulos que nós construímos. Então, aqui nós temos um problema. Porque se essa figura do lado direito estivesse bem construída, é claro que os lados aqui das figuras, eles deveriam se encaixar perfeitamente. E isso significaria que esse ângulo alfa teria que ser igual a esse ângulo beta. E isso não está acontecendo aqui. E aí, olha só. Estão vendo a figura aqui em cima? Essa é a figura verdadeira. Observem que esse lado aqui do triângulo de cima, ó, estão vendo? Que vai corresponder à hipotenusa desse triângulo aqui de cima, não se encaixa perfeitamente, não está sobre este lado aqui do trapézio, ó. Está vendo esse lado inclinado aqui do trapézio? Ele não coincide com a hipotenusa do triângulo de cima. Tem um, entre aspas, buraco aqui. E observem o que acontece quando nós ampliamos. Dá para ver claramente. Opa! Deixa eu fazer diferente aqui para a gente não perder aqui a nossa... Aqui, pronto. Para nós não perdermos aqui a nossa figura. Deixa eu descer um pouquinho. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aí, agora dá para ver bem, né? Estão vendo que tem uma brecha aqui no meio, ó? Essa diferença de áreas
vem dessa brecha. Isso significa que as 4 figuras, elas não se encaixam perfeitamente. Fica um buraco aqui no meio. E olha só que interessante, qual é a área dessa brecha que está aqui no meio? Uma unidade de área, que é exatamente a diferença de área de 64 para 65, que é o que nós calculamos antes, não é? E agora, olha só que interessante, relação com a nossa disciplina de geometria analítica. Nós podemos pensar em retas que passam aqui pela hipotenusa desse triângulo aqui de cima e também que passam por esse lado inclinado do trapézio aqui de baixo. E aí, nós vamos estudar, nós veremos, que os coeficientes angulares dessas retas, quando nós trabalhamos em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, são coeficientes angulares diferentes. São inclinações diferentes. E o coeficiente angular de uma reta, lá no sistema de coordenadas cartesianas, está intrinsecamente relacionado com a tangente do ângulo que esta reta forma com o eixo horizontal, que é o eixo dos x. E aí nós vimos aqui, inclusive, que nós temos tangentes diferentes, e isso vai repercutir em coeficientes angulares diferentes, inclinações diferentes. Então, nós temos aí um link, uma ligação com o que nós vamos ver ainda, né? Que são os coeficientes angulares das retas, lá no curso de geometria analítica. Então, na verdade, concluindo, não tem contradição. O que nós temos aqui é apenas um desenho mal feito, não é? Se nós voltarmos aqui, deixa eu subir, esse desenho aqui de baixo, deixa eu tirar aqui, deixa eu ampliar. Esse desenho aqui de baixo, ele está mal feito. Se vocês começarem a construí-lo pelo retângulo externo e traçar uma diagonal aqui no meio, significa que essas figuras, os 2 triângulos e os 2 trapézios que estão aqui, não são exatamente os mesmos trapézios e triângulos que nós temos na figura do lado esquerdo, que são esses daqui. Então, o que nós fizemos aqui? Nós trapaceamos no desenho. Não há contradição. E basta, então, nós enxergarmos um pouquinho só essas figuras com um enfoque envolvendo inclinações de segmentos e inclinações de retas usando a tangente. Interessante, né? E agora, eu gostaria de mostrar para vocês que esse tipo de situação ela não é só com essa figura que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aos nossos slides aqui, que eu quero mostrar mais algumas figurinhas para vocês verem que interessante que é isso. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ampliar, só um minutinho que já vai aparecer aí para vocês, ó. Dê uma olhada aqui nessa outra figura. É também uma divisão de um quadrado em pedaços, né? E com os pedaços nós montamos uma outra figura, um outro quadrado, nesse caso aqui. E milagrosamente vai aparecer aqui um buraco, que é esse quadradinho preto aqui. Aliás, aqui não sei se é quadrado, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, aqui é um quadrado, do lado de cá também, isso. E milagrosamente vai aparecer aqui, então, um buraco no meio. Uma situação bastante parecida com a que nós vimos ali anteriormente. Aqui um outro exemplo. Aqui nós estamos dividindo
um retângulo que tem tamanho 13 aqui embaixo e altura 8, portanto tem área 104. E aqui embaixo nós montamos, cortando nessa figura, nós montamos com as peças um outro retângulo que tem comprimento 21 e altura 5, portanto área 105. Mais uma vez, o que está acontecendo aqui é uma montagem de peças que não se encaixam perfeitamente. Análogo àquela primeira figura que nós vimos. Aqui um outro exemplo também. Nós cortamos um triângulo retângulo em 1, 2, 3, 4 partes e remontamos aqui embaixo. E milagrosamente aparece um buraco. Uma diferença de áreas, portanto, também. Aqui já um desenho um pouco mais grosseiro, mas dá para perceber. Aqui em cima um retângulo, 10 por 3, área 30, foi dividido exatamente como nós mostramos naquela figura do lado direito, no primeiro slide, e remontamos essa figura que está aqui embaixo com as mesmas peças, com 2 triângulos e 2 trapézios, cuja área aqui dá 32. Ou seja, essa figura de baixo tem 2 unidades de áreas a mais. E aqui, mais uma vez, o problema é que as peças elas não se encaixam perfeitamente. Aqui nesse ponto que está sendo indicado pela letra Y, nós não temos, na verdade, um encaixe perfeito aqui com o vértice desses trapézios. Na verdade, essa linha aqui ela está um pouquinho mais para baixo, que é o que vai dar 2 unidades de áreas a mais. Opa! Ali já é outra atividade, né? Então, nós percebemos que essa história de você recortar figuras e tentar rearranjá-las de tal maneira que haja uma alteração de áreas é algo que nós fazemos sempre baseado na trapaça visual, porque a diferença é tão pequena entre as inclinações dos lados das peças que nós achamos que a montagem está perfeita, mas na verdade não está. E aí basta que nós raciocinemos um pouquinho de forma algébrica para descobrir que de fato há problemas. Tá certo? Então essa é a nossa primeira atividade. Descobrimos, então, desmascaramos ali o problema da fórmula da área de retângulo. Ela está correta. O que está errado é a maneira como nós manipulamos aquelas peças. E agora, vamos para a nossa segunda atividade. Ainda sobre áreas. Nós ainda podemos fazer alguns truques muito interessantes que nem sempre são banalidades. Às vezes nós fazemos alguns truques que nos levam a alguns resultados matemáticos muito interessantes. Como, por exemplo, essa segunda atividade. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa figura. Nós temos aqui do lado esquerdo um quadrado que foi dividido em 4 quadriláteros. Esse ponto de cruzamento aqui no meio é o centro do quadrado. Então, nós dividimos esse quadrado por meio de 2 perpendiculares aqui, em 4 peças, 4 quadriláteros, de mesmo tamanho, congruentes. E aí nós rearranjamos esses quadriláteros nessa outra figura que está do lado direito, que também é um quadrado. E eu quero mostrar essa figura aqui no GeoGebra de novo para vocês, para que vocês entendam como que nós procedemos à construção dela. Só um instantinho, deixa eu trocar a tela. E vamos para essa figura aqui. Só um instante que já já aparece aí para vocês.
Mais uma vez, essa é a tela do nosso software GeoGebra. E aqui está a figura do lado esquerdo, que é aquele quadrado que foi dividido em 4 quadriláteros, todos de mesmo tamanho, a partir de 2 perpendiculares que se cruzam no centro do quadrado. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa peça nós vamos transportar para cá. Observem que esse transporte ele foi feito sem girar a peça. Nós só transladamos esse quadrilátero azul sem girá-lo. Estão vendo? Depois nós vamos transportar esse quadrilátero vermelho sem girá-lo. Tá aqui, ó. Se vocês olharem bem, né, essa peça aqui, ela é idêntica a essa sem que nós tenhamos girado ela. Depois esse quadrilátero amarelo, nós vamos transportá-lo aqui para cima sem girá-lo. Tá aqui. Estão vendo? E por fim, o quadrilátero cinza, nós vamos transportar para cá sem girá-lo. Bom, a primeira pergunta que surge aqui. De fato, isso é um quadrado? Ou seja, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, estão vendo? Nós temos aqui um encaixe perfeito de tal maneira que esse ângulo aqui seja um ângulo raso, 180 graus? Resposta sim. Por quê? Porque se vocês olharem de onde vieram essas duas peças, vieram desses dois quadrados, desses dois quadriláteros aqui embaixo, vocês vão perceber que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse, né? Nós só transportamos a peça. E esse ângulo aqui, estão vendo, ó? Bem aqui. É esse. Será que a soma desse ângulo aqui com este dá 180 graus de medida? Resposta sim, dá. Por quê? Porque se vocês olharem esses dois quadriláteros cinza e amarelo juntos aqui embaixo, vocês vão perceber que aqui embaixo nós temos ângulos retos, porque a figura do lado esquerdo é um quadrado, e a soma dos ângulos de um quadrilátero tem que dar 360 graus, não é? Significa que a soma dos ângulos aqui em cima, esse aqui, ó, da parte amarela, e esse aqui, da parte cinza, tem que somar 180 graus. E é exatamente o que acontece aqui nesse encontro, ó, 180 graus. Então, essa figura aqui de cima, ela não tem truque. Aqui é um quadrado mesmo. Isso daqui é 180 graus. Bom, agora observem que essas 4 peças, embora nós tenhamos formado aqui um quadrado, elas deixaram um buraco aqui no meio, que é também um quadrado, né? E é claro que essas 4 peças têm a mesma área, né? Dessas 4 peças é a área desse quadrado do lado esquerdo. Então, é claro que a figura do lado direito tem mais área. E aí, a primeira pergunta. Isso era para acontecer? Será que esse encaixe perfeito, com ângulos somando aí 180 graus, formando quadrado do lado de lá, quadrado do lado de cá, será que era para surgir aí um quadradinho branco no meio, de tal maneira que nós tenhamos uma área maior do lado direito? O que vocês acham? Não era para ter a mesma área, esses dois quadrados? Sim ou não? Ninguém tem palpite. Que interessante, hein? Hã? Eu acho que a Pode posição falar. aí, a posição é que fez surgir esse quadrado. O posicionamento O posicionamento, que isso. nós utilizamos, né? Isso. Ok. É verdade. Agora, isso é verdade. O posicionamento fez surgir esse quadrado. Agora, me respondam.
como que nós podemos argumentar que, de fato, esse quadrado é maior, o quadrado do lado direito é maior do que o do lado esquerdo? Qual que é o argumento que prova que, de fato, o quadrado do lado direito é maior e, portanto, vai ter que surgir uma área em branco ali no meio? Vocês conseguem raciocinar como que pode ser feito isso? A figura do lado direito não é um quadrado? Por que que não é, Fernando? Não, não é um quadrado assim. Se você ver a figura do lado esquerdo, os ângulos são retos. Do lado Sim. direito, eu não tenho essa certeza que os ângulos são retos, não. Tem? Aqui são duas perpendiculares no meio, não são? Aqui do Pois é, lado mas esquerdo são duas retas perpendiculares. Essas que nós utilizamos tá. para Entendi. dividir o quadrado são retas perpendiculares. Então, esses ângulos aqui, ó, esses quatro ângulos, são ângulos retos. E aí, se você observar, por exemplo, a figura azul, quando nós a transportamos para cá, esse ângulo aqui, ó, que é reto, ele veio parar bem aqui na quina. Ah, não, perfeito. Eu não tinha tido Então, é ângulo reto. Se não fosse perpendicular, aí não teria como saber se realmente esses ângulos do canto eram quadrado, eram reto, né? Exato. Se essas duas retas aqui no meio não fossem perpendiculares, aí, de fato, essa figura do lado de cá, do lado direito, ela não seria um quadrado. Seria outro tipo de figura. Eu pensei que as retas fossem aleatórias, não, perfeito. Tá ok? Aqui o que nós podemos fazer é o seguinte. Pessoal, só um instantinho, deixa eu encostar aqui, que está tendo um barulho externo. Fazer as coisas em casa, às vezes, tem esse problema, né? Para mim poder continuar com vocês. Só um instantinho, tá? Mas voltando aqui. Como que nós podemos argumentar que esse quadrado do lado direito tem lado maior, portanto, área maior? E a ideia aqui é a seguinte. Se vocês olharem esse lado aqui, ó, estão vendo? Do lado direito. De onde esses lados vieram? Se você regressar aqui para as figuras, né? Vocês vão perceber que esse pedaço aqui, ó, do quadrilátero azul, corresponde a esse pedacinho aqui, ó, do quadrilátero azul. Estão vendo? E esse pedaço aqui do quadrilátero vermelho corresponde a esse segmento aqui do lado esquerdo no quadrilátero vermelho. Isso significa que o lado do quadrado que está do lado direito é igual a esse segmento aqui, ó. É igual ao comprimento desse segmento aqui, ó. Acontece que esse segmento, ele está inclinado em relação à base do quadrado do lado esquerdo. Ele está... não são paralelos, né? Esse segmento aqui, ó, estão vendo? E esse aqui da base não são paralelos. E aqui claramente dá para perceber que esse segmento inclinado, cortando o quadrado, passando pelo centro do quadrado, é um segmento que tem um tamanho maior do que a base do quadrado aqui. Isso equivale a dizer o seguinte: a área do quadrado do lado direito é de um quadrado que tem por base esse comprimento aqui, inclinado, que é maior do que o comprimento da base do quadrado que está do lado esquerdo. Então, as áreas, de fato, têm que ser diferentes, né? Já que os lados têm tamanhos diferentes. Entretanto, se vocês observarem, vocês são capazes de concluir a veracidade de um teorema muito importante da matemática, com essa figura. Quadrado do lado esquerdo. Soma de quadrados do lado direito. Opa, soma de quadrados? Como assim? Se vocês pegarem apenas os 4 quadriláteros
Isso vem do quadrado que está do lado esquerdo. E tem um quadrado branco aqui no meio. Então, essa figura do lado direito, ela é uma soma de quadrados. Ou soma de áreas de quadrados. Agora, me respondam. Tem algum resultado matemático que lembra alguma coisa do tipo quadrado igual soma de quadrados? Existe algum resultado matemático que soa mais ou menos isso? O que vocês acham? Isso, Fernando já matou a charada aqui, né? Teorema de Pitágoras. Exatamente. Olha só o que eu vou mostrar agora para vocês. Deem uma olhada nisso aqui. Só um instantinho. Já já aparece aí na tela. Pronto. Essa é a nossa figura original, né? Aqui vem algumas perguntas, né? Claramente o quadrado da direita tem mais área. O que aconteceu? Explique, a gente já acabou de fazer isso, né? Não era para os quadrados terem as mesmas áreas? Resposta não. Um deles é soma de 2 quadrados. E olha isso aqui. Teorema de Pitágoras. Observem que aqui no meio nós temos um triângulo branco, retângulo. Embaixo, no cateto da horizontal, nós colocamos aquele quadrado que estava do lado esquerdo. Na hipotenusa, nós colocamos aquele quadrado maior que estava do lado direito. E esse quadradinho no meio é exatamente o quadradinho que está apoiado nesse cateto vertical do triângulo. Então, olha só. O quadrado que está sobre a hipotenusa é a soma do quadrado que está no cateto de baixo mais o quadrado que está no cateto da lateral. Ora, acontece que a fórmula da área de quadrados é base vezes altura, que no caso do quadrado, né, é lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. Isso dá a área de um quadrado. Então, nós podemos interpretar isso da seguinte forma. Comprimento da hipotenusa ao quadrado, que dá essa área de cima, é igual. Comprimento desse cateto ao quadrado, que dá essa área aqui de baixo, mais comprimento desse cateto ao quadrado, que dá a área que está nesse quadradinho do lado direito. Ou seja, demonstramos o teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, comprimento da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos comprimentos dos quadrados dos catetos. Interessante, não é? Então, essa história de você recortar figuras e tentar rearranjar as partes das figuras de tal maneira a construir outras figuras e trabalhar com áreas, nem sempre nos levam a contradições ou a desonestidade na hora de se montar as figuras. De repente, nós podemos demonstrar um resultado muito importante na matemática, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Interessante, não é? Se quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Estão acompanhando o raciocínio, não estão? Sim ou não? Sim. Sim, muito bem. Ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade também para questionar, tá bom? Bem, pessoal, agora a nossa terceira atividade. Todos nós conhecemos o número π. Por definição, o número π é a razão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro.
Comprimento de circunferência dividido por diâmetro, isso por definição é o que nós chamamos de número π na matemática. E todos nós sabemos também que o número π é aproximadamente 3,141565 e assim por diante. Trata-se de um número irracional e a representação decimal que nós temos para esse número irracional, ela é infinita e não forma uma dízima periódica. Não é verdade? 3,14 aproximadamente, nós costumamos sempre utilizar quando precisa fazer conta, né? Agora, se eu dissesse para vocês que o π é igual a 2, o que vocês achariam disso? Vocês achariam que eu estou ficando doido, né? Claro que não é. Isso já foi demonstrado. Bom, agora eu quero que vocês olhem essas figuras aqui. O que vocês estão vendo aí? Eu vou tentar convencê-los de que o π vale 2. E a tarefa de vocês é contra-argumentar. Vocês vão explicar onde que está o erro no raciocínio que eu vou fazer vocês engolirem aqui. Vamos ver. Na primeira figura, nós temos um círculo e um diâmetro. Observem que sobre esse diâmetro, eu tenho um semicírculo. Bom, vamos lembrar um pouquinho das aulas de geometria lá do ensino médio. Como que é mesmo aquela fórmula do comprimento de uma circunferência? Alguém lembra? 2π raio? Isso, muito bem, o Andrew falou. 2π vezes o raio da circunferência. Esse é o comprimento da circunferência, ou, se preferirem, né, o perímetro aí da nossa circunferência. 2πr. Então, a metade aqui de cima, só a metade, vai ser a metade de 2πr, que vai ser πr. Para facilitar um pouco a nossa vida nesse raciocínio, eu vou imaginar que o raio dessa circunferência aqui seja 1. Isso equivale a dizer que o diâmetro aqui é 2, né? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, nós temos aqui diâmetro 2 e o raio, portanto, dessa circunferência é 1. Então, 2π vezes o raio, 2π vezes 1 é 2π. E como eu estou considerando só a parte de cima, vai ser 2π vezes 2π dividido por 2, né? Metade. 2π dividido por 2 vai dar π. Então, o comprimento dessa semicircunferência, só metade, hein? Aqui de cima, se a circunferência for de raio 1, esse comprimento aqui de cima é π. Ok. Agora olhem a segunda figura. Na segunda figura, nós construímos essas duas semicircunferências menores em vermelho. Essa aqui na parte de baixo e essa daqui na parte de cima. Qual é o comprimento dessa linha vermelha? Ora, o comprimento dessa linha vermelha é 2 vezes o comprimento de metade do círculo que tem o raio igual a meio. Já que eu estou considerando, né, que o diâmetro todo aqui mede 2, significa que o diâmetro dessa semicircunferência vermelha mede 1, e, portanto, o raio dessa semicircunferência vermelha mede meio, 1 sobre 2. Ora, o comprimento, então, de uma circunferência de raio meio é 2π vezes meio. Como aqui eu estou considerando só a metade de baixo, vai ser, então, a metade de 2π vezes meio. Só que aqui nós temos a parte de cima desse outro lado aqui também. Estão vendo? Então, eu tenho uma circunferência inteira, vamos dizer assim, de raio meio, né? Metade está para o lado de cá
e a outra metade está para a direita. Então, nós temos o quê? 2 vezes a metade de 2π vezes meio. Bom, quanto que dá isso, hein? 2 vezes a metade. Bom, isso dá 1, né? 2π vezes meio. Cancela o 2. Fica π. Ou seja, o comprimento dessa linha vermelha que está aqui é π. Exatamente o mesmo comprimento dessa semicircunferência na primeira figura. Agora vamos repetir esse raciocínio para a terceira figura aqui embaixo com essa linha azul que vocês estão vendo, ó. Bom, vejamos. O diâmetro aqui original é 2. E aqui vocês observem que nós dividimos o diâmetro em 4 pedaços. E cada um desses pedaços vai formar, então, o diâmetro de uma circunferência menor, que é uma circunferência de raio 1/4. Como aqui nós temos 4 semicircunferências, né, em azul, 2 em cima e 2 embaixo, então nós temos 4 vezes a metade de 2π vezes 1/4. Antes de eu mostrar o resultado dessa conta, a figura próxima, essa daqui. Aqui nós temos uma linha verde, constituída também por semicircunferências. Dividimos o diâmetro original em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E aí nós vamos calcular o comprimento dessa linha verde. A última figura. Dividimos aqui o diâmetro em 16 partes. Que vai constituir, então, o diâmetro de cada uma dessas semicircunferências aqui embaixo. Bom, nesse slide, nós temos essas contas. Na primeira figura, conforme eu havia comentado, meio vezes 2π vezes 1, que dá π. Na segunda figura, que nós também fizemos de cabeça, né? 2 vezes meio de 2π vezes meio, que dá π também. Lá na terceira figura, aquela lá embaixo, que tinha raio 1/4, né? Nós temos 4 vezes metade de 2π vezes 1/4. Simplificando aqui, né? Vai dar π também. Na penúltima figura, aquela que nós dividimos o diâmetro em 8 pedaços, não é? Nós temos aqui 8 vezes meio de 2π vezes 1/8. Que dá π, simplificando. E na última figura, que nós dividimos o diâmetro em 16 pedaços, né? Nós temos aqui 16 vezes meio vezes 2π vezes 1 sobre 16, simplifica novamente e dá π. O que eu quero chamar a atenção? π, 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 π e π. Voltando. Todos esses comprimentos de semicircunferências que a gente junta aqui, todos eles têm comprimento π. Bom, agora eu quero que vocês observem o seguinte. Nós fizemos apenas alguns passos de algo que pode ser repetido indefinidamente. Nós dividimos aqui por 2, por 4, por 8, por 16. Próximo passo seria dividir por 32, depois 64, depois 128, ou seja, potências de 2, não é? E aí nós vamos dividindo, 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 dividindo. O que acontece quando eu faço uma divisão aqui do diâmetro por uma quantidade muito, muito grande de partes? Acontece que essas linhas que eu vou construindo com semicírculos, semicircunferências, elas vão se aproximando do diâmetro. Acontece que nós acabamos de ver ali, né? Que é possível de se calcular o comprimento dessas linhas que vão serpenteando aqui o diâmetro. E o comprimento é sempre igual a π, independente da quantidade de divisões que eu considero aqui no diâmetro.
Ora, mas o diâmetro mede 2. O comprimento dessas linhas que vão serpenteando aqui o diâmetro é sempre igual a π. E à medida que eu aumento o número de divisões, eu aproximo essa linha do diâmetro. Ora, como a linha constituída por semicírculos sempre tem comprimento igual a π, significa então que o π tem que se aproximar de 2, que é o comprimento do diâmetro. Então o π deve valer 2. E não 3,14. E aí? Qual é o erro desse raciocínio? Com vocês a palavra. Professor, Sim. eu não acho que vai encostar nunca, não. Porque, tipo, mesmo que vá infinitamente, eu acho que nunca vai se encostar no 2, sabe? Sim, é verdade. É verdade. Então, eu acho que nunca vai ser igual a 2, não. Vai continuar sendo π, 3,14. Pois é, mas você não concorda que está se aproximando de 2? Tá, mas não é. 3,14 está bem longe de 2, não está, não? Tá um pouco, Esse é o né? problema, não é? Esse é o problema. E aí, como é que a gente sai dessa emboscada, hein? Não faço É ideia, né? claro que tem algum erro aqui de raciocínio. Porque o π vale 3, aproximadamente, né? 3,14. É um número irracional. E é óbvio que a gente não fez um raciocínio correto aqui. O que nós precisamos descobrir é onde está o erro de raciocínio. Isso que é importante, é treinar a nossa percepção a respeito dos resultados matemáticos. Nós lemos, nós estudamos, nós acompanhamos uma teoria, uma dedução, uma demonstração, e nós temos que ficar atentos se aquilo que nós estamos acompanhando é de fato algo que procede do ponto de vista lógico. Esse tipo de raciocínio que eu acabei de conduzir tem um erro grave. E é esse erro grave que nós temos que descobrir. Qual é o erro grave desse raciocínio? Nenhuma ideia? Nada, nada, nada? Vixe. Posso dar uma dica? Nosso π não vale 2, não. O que nós temos aqui é uma espécie de ilusão de ótica, vamos dizer assim, entre aspas. Do ponto de vista geométrico, é claro que essas linhas aqui elas vão se aproximando, né? Esse zigue-zague aqui, esse serpenteamento aqui, essa curva, né, que vai fazendo esse serpenteamento aqui, quanto maior o número de divisões, mais próxima essa curva vai estar do diâmetro. Isso é verdade. Então, do ponto de vista geométrico, nós temos, de fato, uma aproximação visual. Agora, do ponto de vista algébrico, não tem aproximação. Eu usar a palavra aproximação no contexto geométrico e no contexto algébrico tem uma diferença muito grande em matemática. Visualmente, você tem, de fato, uma aproximação. As coisas estão se aproximando. Mas algebricamente, não. Elas não estão se aproximando. E é claro que não estão algebricamente. A gente acabou de fazer o raciocínio. O comprimento dessa curva, constituída por semicircunferências, é sempre fixo. É igual a π. E o comprimento do diâmetro é sempre fixo. É igual a 2. E o número 2 e o número π, que é aproximadamente 3,14, são números distintos.
Então, não tem aproximação algébrica. Não existe aproximação algébrica. Nós, às vezes, utilizamos a palavra aproximação com um certo abuso. O que nós temos aqui é, entre aspas, uma aproximação geométrica visual. E ela é grosseira, mesmo visual. Por quê? Porque se você for ampliando a figura, ampliando, vocês sempre vão encontrar um comportamento de zigue-zague, igual esse aqui. E é claro que o comprimento de uma semicircunferência é sempre maior do que o comprimento de um diâmetro dela. Não importa em quantas divisões você faça isso, a hora que você amplia, você enxerga que de fato tem uma diferença. O que nós fazemos é o que? É abusar do fato de nós termos aí uma espécie de aceitação muito fácil das coisas visuais, das coisas que nós vemos, sem raciocinar muito a respeito do que está de fato acontecendo de verdade. Então, existe uma aproximação visual geométrica, mas essa aproximação não é algébrica. Esse é o problema dessa figura. E isso é baseado, então, numa espécie de ilusão de ótica. E olha, nós temos muitas ilusões de ótica envolvendo matemática. Por exemplo, aqui é o que eu acabei de falar para vocês, né? A respeito aqui da aproximação algébrica, que na verdade não existe. E agora eu quero que vocês olhem essas figurinhas que eu vou mostrar para vocês, que estão relacionadas com esse fato que eu acabei de comentar, que nós somos muito tendidos a aceitar aproximações visuais, aproximações geométricas, mas nós não costumamos raciocinar muito do ponto de vista algébrico. Essa figura, por exemplo, aqui nós temos espirais, certo? Sim ou não? Redemoinho, né? Ou um vórtice. É assim que o pessoal fala, né? É isso que nós temos nessa figura? Estão vendo? Sim. Não parece? Sim ou não, pessoal? Sim. O que vocês veem nessa figura? Sim. Espirais, não é? Parece que tem uma linha que vai se enrolando, vai diminuindo e enrolando, não é? Sim? Sim. Ou não? Sim. Sim, né? Resposta: não. São círculos. Tudo isso que vocês estão vendo aí são círculos. Ah, vocês estão duvidando, né? Estão vendo o mouse aqui? Essa mãozinha que está aqui, ó. Estão vendo? Eu vou colocar ela aqui embaixo, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Agora acompanhem. Eu vou acompanhar a linha. Estão vendo? Ó a mãozinha subindo. Estão vendo? Dá para acompanhar aí no visual? Eu acho que está um pouco pequeno, né? Mas, enfim. Ó, estou subindo. Eu estou mantendo, né, aqui o mouse em cima da linha. Estão vendo? Ó. Vem. E, olha só, cheguei exatamente no ponto onde eu comecei. Isso é um círculo. Não é uma espiral. Nossos olhos nos enganam. Uma ilusão de ótica. Essas ilusões de ótica, elas são muito comuns aí em vários sites da internet. A gente acha isso aqui há centenas. Mas isso ilustra muito bem que muitas vezes nós somos enganados pelos nossos olhos quando analisamos figuras geométricas. Outra. Essas linhas que estão na horizontal são retas? O que vocês acham?
São retas. São. São retas. Certeza absoluta, não tem nem uma distorção, nem uma curvinha, nem um... É reta perfeita mesmo. Sim. Sim? Convicção absoluta. Essa aqui é um pouco mais fácil que a anterior. De fato, essas linhas na horizontal são retas perfeitas. Embora, muitas vezes, quando nós olhamos essa figura, né, a gente fica achando, esse negócio está meio torto, né? Dá essa impressão. Mas não é, não. E a gente pode, inclusive, verificar isso. Aqui acho que dá para mim fazer na tela. Desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar uma reta. Aí, ó. Essa linha vermelha que vocês estão vendo agora, que eu acabei de pôr, né? É uma reta mesmo. Uma seta que a gente faz aqui, né? E se vocês acompanharem aqui a seta, né? Vocês vão ver que essa linha horizontal que está aqui sobre ela, né? Ela acompanha perfeitamente a nossa seta. Estão vendo? Portanto, nós temos aí uma reta mesmo. Todas essas linhas horizontais são retas. Agora, se essa figura aqui ainda deixa um pouquinho de dúvida, dá uma olhada nessa. Nessa daqui a gente tem a impressão, né, que a figura está até se mexendo, apesar de ser uma figura estática. E a pergunta é a mesma. Será que as linhas horizontais, elas são retas mesmo ou elas estão ondulando? Bem suavemente. E a resposta é, não, são retas mesmo. Por exemplo, aqui, ó, quando nós traçamos a mesma seta que eu usei na figura ali de trás, né? Estão vendo? Ó? E aí vocês vão acompanhando aqui a linha da horizontal e vocês vão ver que ela está sobre a seta. Perfeitamente. Ou seja, todas as linhas horizontais dessa figura são retas perfeitas. E aí nós temos a impressão de que isso aí está ondulando. Uma espécie de ilusão de ótica também, não é? Essa daqui é interessante. Uma vez eu mostrei para uma sobrinha e ela jurava que o círculo do lado direito era maior. O círculo do lado direito é maior ou é menor do que o círculo do lado... O círculo vermelho, tá, pessoal? O círculo vermelho do lado direito é maior ou é menor do que o círculo vermelho do lado esquerdo? Quando nós olhamos isso, né? Falando, é claro que o do lado direito é maior. E surpreendentemente a resposta é: são idênticos. Aqui eu acho que dá, inclusive, para mim fazer algo parecido aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu pintar isso aqui de outra cor para a gente poder enxergar melhor. Amarelo, acho que fica melhor. Espessura, deixa eu colocar aqui 5 de espessura. Pronto, acho que fica melhor assim. Estão vendo essa figurinha que eu acabei de fazer aqui, ó? Deixa eu ajeitar ela aqui. É um círculo, né, em amarelo, que eu sobrepus aí ao nosso círculo que está do lado esquerdo. E agora eu vou levar esse círculo para cá. Aí. São idênticos. Estão vendo? Deixa eu trazer de volta para vocês se convencerem disso. Aí, ó. Estão vendo? Esse círculo amarelo que eu acabei de fazer, ele tem o mesmo tamanho quando eu transporto ele para um lado para o outro, né? E vocês observem que o encaixe é perfeito. Ilusão de ótica também, não é? Figuras tridimensionais que não existem e que nós podemos desenhá-las no papel. Tem algo errado com isso aí, não tem?
Isso dá a impressão, né, que nós estamos empilhando cubos, um do lado do outro, e estamos fechando aqui uma figura tridimensional. Mas se vocês observarem bem, né, não tem como. Essa figura aqui, ó, esses cubos que estão aqui empilhados quase que na vertical, né, formam aqui, vamos dizer assim, um segmento de cubos. Depois, essa linha de cubos que está em cima, elas estão, esses cubos, né, estão sendo empilhados de tal maneira que parece que nós estamos saindo, né, do plano, utilizando a terceira dimensão, indo para o espaço. E aí, surpreendentemente, essa última fileira de cubos aqui liga o extremo aqui da segunda fileira com o primeiro cubo da primeira fileira aqui embaixo. Algo que estaria em posições diferentes, né? Estariam a distâncias diferentes quando nós consideramos aqui o plano como uma referência. Ou seja, essa figura aqui não existe no espaço. É uma ilusão de ótica. E, aliás, esse tipo de situação aqui, ó, nós encontramos aos montes na internet. Essa daqui é uma outra figura, estão vendo? Dependendo de como você olha, se você olha em perspectiva de baixo para cima ou de cima para baixo, você vai tendo contradições. Aqui nós temos um monte de outras figuras, todas elas que não existem no ambiente tridimensional, mas nós conseguimos desenhá-las no ambiente bidimensional. Depois eu vou deixar os slides aí para vocês, vocês podem tentar ver onde que está o problema em cada uma delas. Aqui o pessoal da engenharia gosta muito disso. Aqui nós temos um grampo que parece que tem 2 parafusos, mas na verdade tem 3. Preso a um suporte aqui, né, que também não existe no mundo tridimensional. E rosqueado com porcas que também não existem no mundo tridimensional. Quando você olha despretensiosamente uma figura como essa, você acha que está tudo ok, né? Ora, são parafusos, porcas e presos a um suporte. Na verdade, nenhuma das 3 partes existem. Nem as porcas, nem os parafusos, nem o suporte. Essa daqui é legal. Aqui nós temos 10 linhas verticais. Estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desenhadas num retângulo. Aí nós cortamos esse retângulo pela diagonal e empurramos cada uma das metades de tal maneira a formar essa figura que está do lado direito. E aí vocês percebam que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Ora, mas antes tinha 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora tem 9. Sumiu uma linha? Rapidamente, que nós já estamos esgotando aqui o nosso tempo, né? Resposta, não, não sumiu uma linha. O que nós fizemos aqui é, na verdade, construir 9 linhas, cuja soma dos comprimentos é exatamente a soma dos comprimentos das 10 linhas que eu tinha do lado esquerdo. Se vocês observarem, né? Esse pedaço aqui, ó, ele veio parar aqui, ó. Só que do lado direito, nós temos um pedacinho aqui embaixo, ó, que é esse aqui, ó, que veio daqui, ó. Estão vendo? Isso significa que essa linha vertical do lado direito, a primeira delas, é uma soma de 2 pedaços de linhas que tinha do lado esquerdo. Então, o comprimento das 10 linhas do lado esquerdo é igual ao comprimento das 9 linhas do lado direito. Então, eu preservei comprimentos, embora eu tenha diminuído a quantidade total de segmentos. Também é uma ilusão interessante. Muitas vezes,
nós somos muito, muito, muito tendidos a achar que os comprimentos desses novos segmentos são iguais aos comprimentos dos segmentos originais, e não são. Uma falha de raciocínio que às vezes acontece. Essa daqui só para descontrair, tá? Não tem a ver com matemática, não. Cadê o dono do cachorro? Vocês conseguem ver? Sim ou não? Tá na orelha. Tá na orelha, exatamente. Se vocês olharem, a orelha do cachorro é o boné do dono do cachorro. Ah, cadê a cara dele? Olha só, aqui está o nariz. Estão vendo aqui no mouse? A figura é um pouco difícil de apontar, né? Mas deixa eu tentar fazer aqui com seta. Ó, isso aqui, ó, é o nariz do dono do cachorro. Isso aqui, ó, é o olho do dono do cachorro. Isso aqui, ó, é a sobrancelha. Aqui está o boné, que é a orelha do cachorro, né? E a boca do dono do cachorro deve estar mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, o dono do cachorro está olhando para baixo. Essa figura. Uma ilusão de ótica bastante interessante também, né? Esse aqui é interessante, eu vou deixar para vocês, já que nós não temos muito tempo, né? Nós mostramos lá que, ou pelo menos nós fizemos um raciocínio errado, tentando induzir a vocês acharem que o π é igual a 2, e uma das figuras foi essa daí, ó. A segunda figura, né, que nós fizemos foi essa daí. Que se parece com um símbolo, eu não sou muito versado na simbologia aí das coisas, principalmente orientais, mas é um símbolo que o pessoal às vezes chama aqui de yin e yang, eu não sei se é assim que se pronuncia também. Esse símbolo aqui, eu vou mostrar ele no GeoGebra, que eu acho que vale a pena eu apresentar isso aqui para vocês pensarem depois. Só um instantinho que já já vai aparecer a figura aí para vocês. Aqui nós temos o GeoGebra, e aí vocês vão imaginar essa parte superior aqui da figura, mais escura, cinza, né? E a parte inferior da figura branca. E aqui nós tomamos um diâmetro, essa linha vertical aqui. E esse diâmetro eu vou girar. Estão vendo o que está acontecendo aqui? Estou girando. Pois bem, a pergunta é, onde eu tenho que colocar esse diâmetro aqui, ó? De tal maneira que ele divida cada uma das partes, escura ou clara, em dois pedaços de mesma área. Onde que eu tenho que pôr isso? Qual é a posição? Bom, a nossa intuição diz que deve ser alguma coisa mais ou menos por aqui, né? Talvez um pouquinho mais para cima. Sim, né? Enfim. Nós podemos dividir, então, essa figura em dois pedaços, de tal maneira que a área da parte escura de baixo seja igual à área da parte escura de cima. E a pergunta é, onde eu tenho que pôr o diâmetro? Bom, isso não é propriamente, né, uma contradição matemática. É um exercício interessante que surgiu por causa da figura que nós apresentamos ali, quando tentamos induzir vocês ali com o π igual a 2. E aí, deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Só um instantinho, que já vai aparecer aí para vocês. E aí eu vou dar uma dica para vocês fazerem esse exercício, que eu acho que é muito legal.
A dica é essa. Enquadrem o círculo maior desse jeito, colocando, né, esse quadrado em volta dele. Considerem essa diagonal, e essa diagonal ela vai conter o diâmetro que vai dividir a parte escura em dois pedaços de mesma área, ou então vai dividir a parte clara em dois pedaços de mesma área. E a tarefa aí de vocês, então, vai ser provar que, de fato, essa diagonal divide a figura em partes de mesma área, a parte escura e também a parte clara. Fica aí para vocês tentarem fazer. Pessoal, aqui eu tenho outras atividades que, infelizmente, não vai dar tempo da gente trabalhar hoje, porque eu dou aula agora, 10h40. Não dá para a gente ficar muito tempo aqui. Eu imagino que vocês também devem ter alguma outra atividade. Então, eu vou deixar aqui os nossos slides para vocês, tá bom? E vocês depois podem olhar as outras contradições aparentes. Uma delas diz respeito a dividir um ângulo em 3 partes de mesmo tamanho. E aí, nós temos um procedimento que nós vamos apresentar, que é esse aqui, dessa figura. E aí vocês vão ter que argumentar que esse procedimento aqui, ó, conforme descrito, não produz 3 ângulos de mesmo tamanho nessa figura. E aí vocês têm que dizer por que não. Porque, afinal de contas, esse procedimento descrito aqui, ele funciona quando nós queremos dividir em 2 ângulos de mesmo tamanho. E aí a pergunta é, por que que não funciona quando nós tentamos fazer com 3 ângulos de mesmo tamanho? Eu vou deixar para vocês também. Uma outra contradição aparente é justamente o teorema de Pitágoras, que nós citamos ali atrás. É possível nós fazermos um raciocínio e, ao invés de trabalharmos com quadrados, que é o correto, nós podemos tentar trabalhar só com comprimentos. Ao invés de dizer que o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos, nós poderíamos dizer assim, olha, o comprimento da hipotenusa é igual à soma dos comprimentos dos catetos. E aí, nós podemos fazer um raciocínio para isso. E aí vocês têm que descobrir onde que está o erro. E o raciocínio é também por aproximação. Só que nesse caso, ao invés de nós construirmos uma linha com semicírculos, igual nós fizemos no caso do π, nós podemos fazer aqui uma poligonal, que é esse conjunto de segmentos que se parece uma escada, que nós vamos fazendo aqui, aproximando a hipotenusa. E aí nós podemos fazer um raciocínio onde nós chegamos que o comprimento da hipotenusa é igual à soma dos comprimentos dos catetos, o que é errado. E aí vocês têm que argumentar por que que é errado. Bom, aqui na verdade já está feito, depois vocês deem uma olhada, tentem refazer. Depois no item 6, nós temos aqui um fato completamente contrário à nossa intuição geométrica, que tem por título Passa um Gato. Isso aqui, na verdade, eu retirei de um livro de geometria analítica, do Paulo Boulos, onde na introdução ele desenvolve esse tipo de raciocínio a respeito de você considerar uma circunferência que abrange todo o planeta, por exemplo, na linha do Equador, e depois nós acrescentamos 1 metro a essa circunferência e rearranjamos essa curva de tal maneira que ela se torne também uma circunferência e perguntamos se apenas acrescentando 1 metro de comprimento a uma circunferência que circula o planeta Terra, nós teríamos espaço suficiente para poder embarcar um gatinho entre as 2 circunferências. Depois vocês deem uma olhada, tem até uma figura aqui para ajudar a entender. Aqui está a dedução de como que nós podemos proceder nesse caso. E só para finalizar, qual é o comprimento do segmento AB? Voltando.
Respondam aí no chat. Qual é o comprimento do segmento AB daquela figura? Não viram? Qual é o comprimento do segmento AB? Ninguém? Gente, de novo. Qual é o comprimento do segmento AB? Tá difícil. Voltando. Escrevam no chat. Vocês estão em dúvida? De novo. Olha só a importância do raciocínio aqui. A maioria de vocês vai tentar usar o teorema de Pitágoras, não é? Vocês têm um círculo ali que tem raio 10, né? Basta olhar aqui embaixo, né? 6 mais 4. 6 unidades mais 4 unidades, 10 unidades. Aí vocês vão tentar, então, usar o teorema de Pitágoras aqui para calcular a hipotenusa, que é o segmento AB. Mas não precisa. Por quê? Porque o segmento AB é igual ao raio desse círculo. Basta você traçar outra diagonal desse retângulo. E o raio desse círculo é 10. Então, o segmento AB mede 10. Não precisa usar o teorema de Pitágoras. E isso é só para fechar como que nós podemos, às vezes, com um pouco de prática, abreviar certos raciocínios que podem ser mais trabalhosos. Frequentemente, quando nós temos um problema em matemática, existem mais do que uma maneira de fazê-lo. Algumas são mais longas, outras são mais curtas, e é interessante que nós aprendamos a raciocinar também de maneira mais fácil, de maneira mais atalhada, mais simples, como, por exemplo, nessa figura. Aqui não precisa de teorema de Pitágoras, não precisa de conta, não precisa de nada. É só um golpe de vista. E você descobre o segmento AB em menos de 2 segundos. Isso ajuda muito em matemática. Pessoal, depois ainda tem mais 3 atividades que eu havia pensado em colocar aqui, mas obviamente não dá tempo. E eu vou terminar aqui, tá bom? Pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês. E nós nos vemos, então, na aula de amanhã. Tá ok? Obrigada, Infelizmente, professor. de nada. Infelizmente, eu tenho que dar aula agora. Tá certo? Só um minutinho. Júlia, passa o endereço do Instagram, por favor. Ah, tá bom. É @petmatufo. PET Matufo. Valeu, Júlia. Obrigada. Então tá ok, pessoal. Então até mais aí para vocês e bons estudos. Até mais, bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Obrigado. Tchau. Nada.